E no último vídeo paramos quando o Ash junto com Alexa estavam indo para a região de Kalos, o início dessa nova aventura de Pokémon XY e também XYZ, que para muitos é uma das melhores sagas de Pokémon por trazer muitos novos aspectos, tanto na dinâmica das batalhas, com as megas evoluções e também os Pokémons de tipo fada, quanto no próprio amadurecimento pessoal dos personagens, principalmente do Ash, que teria um desenvolvimento amoroso maior junto com a Serena. E bom, só de lembrar tudo isso eu já estou ansioso para esse resumo. Eu sei que apesar de não ter tantas visualizações, vocês amam muito os vídeos de Pokémon. Então para ajudar o canal, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as próximas histórias e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também gostam de Pokémon. Vamos fazer esse vídeo chegar no maior número de pessoas possíveis, beleza? Então com isso dito, sem mais enrolação, sejam todos bem-vindos à história completa de Pokémon XY e XYZ. Enfim, o Ash chega até Kalos muito empolgado para conhecer todos os Pokémons e vai direto para o ginásio da cidade de Lumiose. Porém, aquele não era o primeiro ginásio, ele precisava de outras insígnias para conseguir batalhar ali. E assim ele é expulso dali por um computador e acaba sendo salvo pelo Clemont e sua irmã mais nova, Bonnie. O Ash fica muito agradecido e acaba desafiando ele para uma luta, colocando seu Pikachu para lutar contra o Bunnelby. E estava sendo uma ótima batalha, até que eles são interrompidos pela equipe Rocket, que fazem uma volta triunfal usando o Wobbuffet, conseguindo causar um grande dano no Pikachu. E talvez ele conseguiria derrotá-lo se não fosse o misterioso Froakie que apareceu do nada e salvou eles. Só que ele acaba ficando bastante ferido depois da luta, e assim eles o levam até o laboratório do professor Sycamore. E com ele o Froakie acaba se recuperando muito rapidamente. O professor estudava muito as evoluções e estava descobrindo a Mega Evolução. Assim a equipe Rocket acaba se interessando nisso, prendendo o Garchomp do professor em uma coleira. Ele sai desgovernado pela cidade causando um caos, acabando no alto da Torre Prisma, com Ash indo atrás dele para salvá-lo. O que atrai a atenção da imprensa, que transmite isso ao vivo, e a Serena acaba reconhecendo o Ash. Afinal, os dois participaram de um acampamento do professor Carvalho, onde o Ash acabou ajudando ela e ela nunca se esqueceu disso. E assim ela iria atrás dele. E nesse meio tempo, o Ash ganha sua Pokédex, o Froakie quer ser um Pokémon do Ash, e o Clemont com a Bonnie também se juntam a ele na sua viagem. E no caminho o Ash acaba capturando um Flashling. Enfim chegam ao ginásio de Santa Lune, onde o Ash teria sua batalha contra a irmã mais nova da Alexa, a Viola. E ele acaba tomando uma surra na sua primeira batalha, mas acaba sendo consolado pela Serena, que depois de segui-lo e tentar encontrá-lo, ela finalmente o acha no ginásio, se apresenta e conta a história que eles tiveram quando eles eram crianças. E por fim, na sua revanche, o Ash consegue ganhar da Viola e levar a sua primeira insígnia. E assim a Serena também se une a eles nessa viagem. E quando eles chegam novamente à cidade de Lumiose, eles descobrem que o Clemont era o próprio líder daquele ginásio. Algo que ele estava escondendo, porque ele colocou um robô ali para fazer a sua tarefa como líder do ginásio. Ele era muito inteligente, programou esse robô, que agora estava com defeitos na sua programação. E por isso que o Ash foi expulso do ginásio da primeira vez. Assim, eles agora têm que lutar contra o robô, conseguindo assim ganhar aquela batalha, e o Clemont por fim o reprograma. Ele é tipo Moe de Hora de Aventura no universo de Pokémon? Eu acho que sim, tem algumas semelhanças. Enfim, ele continuaria a viagem junto ao Ash, que promete lutar contra ele novamente quando conseguir 4 medalhas. E agora, até eles conseguirem chegar no próximo ginásio, muitas coisas acontecem. Primeiro eles conhecem a Penélope, uma garota que desafia o Ash em uma batalha, dizendo que se ele perder, ele terá que ir junto com ela. Mas no fim, quando ele perde, eles só vão no jardim de infância onde ela trabalhava. Depois eles conhecem um Spur, que era muito amigo de uma senhora que cuidava dele, e sem saber que ela tinha morrido, ele prende eles naquela casa para eles ajudarem a encontrá-la. E por fim ele acaba descobrindo o que aconteceu pela neta da senhora, e isso mostra como essa temporada é um pouco mais profunda do que o comum. Depois eles se encontram com o Senpei, que com seu Froggery consegue derrotar o Froakie do Ash. Então Ash acaba pedindo ajuda para ele ajudar a treiná-lo. Tendo uma cena bem shounen de treinamento ninja, o
o Ash consegue melhorar as habilidades do Froak e por fim eles se despedem. E voltamos para uma temática mais dark, quando o Malamar acaba hipnotizando uma oficial Jane e usando ela junto com a própria equipe Rocket para desenvolver um plano de conquistar o mundo. O Meow consegue escapar dessa hipnose e se unindo com Ash e sua turma eles conseguem lutar contra o Malamar, tirando o controle mental de todo mundo, mas por fim ele acaba escapando. E assim os nossos heróis finalmente chegam à cidade de Silage e para lutar contra o líder Grant, o Ash deve escalar um paredão de pedras. E nesse ginásio os desafiantes podem usar todos os pokémons que eles têm, só que o Ash tem apenas 3, que dá uma pequena vantagem porque o Grant batalha com 2. E o Froak consegue derrotar um deles, mostrando que ele evoluiu bastante no seu treinamento. E por fim, com a ajuda do Pikachu, o Ash ganha e leva a sua segunda insígnia. Depois, a Serena entra em crises de ciúmes, quando uma garota chamada Miette começa a dar em cima do Ash também, e tudo acaba em um campeonato culinário de Pokelinas. Mas por fim, nenhuma das duas ganha. Depois eles conhecem a Dianta, a campeã da região de Kalos, que consegue fazer uma mega evolução junto com seu Gardevoir, usando a pedra-chave e também a mega pedra para conseguir fazer isso. Depois eles se encontram com uma garota chamada Corrina, que na verdade era a líder de ginásio dali, que desafia o Ash e consegue vencê-lo. E essa seria a sua vitória consecutiva número 99. E ela queria chegar em 100 vitórias para aí então ir atrás da mega pedra do seu Lucario. E essa vitória chega depois de confrontar a equipe Rocket, então eles vão junto com ela atrás da pedra e ela acaba encontrando, com a ajuda do seu próprio avô, que sabia bastante sobre as mechas evoluções. Porém, quando o Lucario evolui, ele acaba perdendo o controle. Ele não sabia lidar com esse poder novo que ele tinha, e eles precisavam de uma conexão maior entre eles. Então ela acaba fazendo um grande treinamento com o seu avô, e depois disso, com muito esforço, ela acaba conseguindo controlar a mega evolução do seu Lucario. E o Ash, vendo o poder dele, decide que não irá lutar contra ela nesse momento. Assim ela vai embora, e eles seguem caminho e acabam encontrando um Hawlucha, que defendia os outros pokémons ali na floresta, e ele com o Ash acabam se identificando. E ele se junta ao time para aprender mais em suas batalhas. E antes que o Ash pudesse ir para o próximo ginásio, eles acabam sendo convidados para a colônia de férias Pokémon anual do professor Sycamore. E lá eles fazem alguns amigos, como o Tierno, que é um dançarino, o Trevor, que é um fotógrafo, e a performer Shauna. E a Serena percebe nesse acampamento que ela não tem um grande sonho a ser atingido, e ao mesmo tempo acaba conhecendo as exibições Pokémon, que são bem parecidos com os concursos, e ela acabaria se interessando muito por isso. E depois de muitas aventuras, eles finalmente vão para a cidade de Chalur, onde o Ash finalmente enfrentaria a Corrina. E ele até tenta usar um estilo de luta que era usado pelo Tierno, mas acaba que não dá nada certo. E por fim ele volta a lutar no seu estilo clássico, o que sim dá certo. E para lutar contra o Lucario mega evoluído da Corrina, o Ash usa, claro, o seu Pikachu, que ao mesmo tempo que perde para uns pokémons muito bestas, quando ele quer lutar de verdade ele consegue derrotar uns pokémons bem fortes. E assim que o Ash consegue levar a sua terceira insígnia. Depois disso eles vão para uma apresentação da Arya, que é a atual rainha de Kalos, ou seja, ela é campeã das exibições, e é aí que a Serena decide de vez que é isso que ela quer fazer na sua vida. Depois o Clement acaba se reencontrando com o Shinx que ele tinha conhecido e ajudado quando ele era menorzinho, e agora depois de tanto tempo ele estava evoluído para um Luxio e acaba se unindo a ele novamente. E a Bonnie acaba conhecendo um Lapras bebê. E isso só serviu pra gente lembrar que Pokémon borrou a história do Lapras do Ash do desenho. E agora temos mais um filme. Diancie, o Casulo da Destruição, conta a história de uma terra chamada Domínio do Diamante, onde Diancie, um Pokémon mítico, é responsável por cuidar daquele lugar e o coração de diamante que o sustenta está ruindo e ela é responsável por criar um novo. Só que ela não tem poder e não consegue fazer isso igual aos seus antepassados. Assim ela acaba se encontrando ocasionalmente com Ash e sua turma que decidem ajudá-la nessa missão e ela acaba indo atrás da ajuda do Pokémon lendário Xerneas. Mas um monte de ladrão quer o poder dessa pedra
e eles acabam sem querer despertando outro Pokémon lendário, o Yveltal, que começa a destruir tudo. Mas a Diancie, com o seu coração de diamante e também com a sua mega evolução, consegue defendê-los. E assim, com a ajuda de Sharnas, tudo volta ao normal e o Pokémon lendário decide repousar naquele lugar. Depois eles voltam para suas aventuras e acabam se encontrando com a mãe da Serena, a Grace, que ainda acredita que a sua filha pratica corridas de Highhorn e deseja que ela continue com a tradição da sua família. E por isso a Serena fica com muita dificuldade de falar para ela a verdade, de que agora ela queria se tornar uma artista Pokémon. E quando ela finalmente consegue dizer isso para ela, ela não leva a sério. Então a Serena desafia ela para uma corrida, prometendo que se ela perder, ela ficaria ali e desistiria do seu novo sonho. Porém, a Serena, com a sua força de vontade, consegue ganhar e convencer a sua mãe que ela queria aquilo de verdade. Depois eles se encontram novamente com aquele Malamar que quer hipnotizá-los e conquistar o mundo, mas eles acabam se unindo com a equipe Rocket, conseguindo mais uma vez pará-los. Porém, o Malamar escapa mais uma vez e juraria vingança. Depois o Ash acaba capturando um Gumi que literalmente caiu do céu. E aí eles vão até o ginásio Kumarin, se encontrando com o líder Ramos, que é o velhinho que não tem pressa nenhuma, e pede pro Ash vários favores, como cuidar do seu jardim. Mas por fim a batalha finalmente começa, e graças ao Frogadier do Ash com a sua velocidade, ele consegue criar uma vantagem para assim finalmente derrotá-lo, conseguindo assim a sua quarta insígnia. E tá rolando uma espécie de Natal ali naquela cidade, e o clima entre o Ash e a Serena dá uma esquentada. Eles ficam juntos sozinhos, e a Serena ajuda o Ash a encontrar presentes para os seus Pokémons. E isso faz com que ele compre um presente para a Serena para agradecê-la. E enfim, a Serena participaria da sua primeira exibição Pokémon, que consiste em duas partes. A primeira apresentação temática, que pode ser qualquer atividade, depende da exibição específica, e também a estilização Pokémon, que é basicamente colocar roupinhas e maquiagem neles. E a Serena acaba perdendo por um tropeço do seu Fennekin, o que deixa ela extremamente triste. Mas justamente por estar muito triste, ela percebe que ela finalmente tem algo que importa muito na vida dela. E isso seria o início de uma nova fase. Assim ela corta o seu cabelo e muda completamente o seu visual, usando agora a fita que o Ash tinha dado de presente para ela. Que bonitinhos. E depois que o Luxio do Clemont acaba evoluindo, ele decide voltar para sua cidade para treinar para a batalha que ele terá contra o Ash. E a Serena acaba se encontrando com uma outra treinadora chamada Ariana, que é muito gente boa e acaba passando a tarde ali com ela. E ela fala dos seus medos e receios e problemas com seus Pokémons. Então, para ajudar a melhorar essa confiança, ela acaba fazendo uma batalha contra ela, que dá muito certo, e o Fennekin da Serena acaba evoluindo. Só que no dia seguinte eles perceberiam que ela era na verdade a Arya, a própria rainha de Kalos. E por fim o Ash vai batalhar contra o Clemont. E o seu Gumi, que vinha evoluindo rapidamente, já era um Gundra. E depois de uma das melhores batalhas que essa temporada já teve, é graças a ele que o Ash consegue ganhar do Clemont, levando assim a sua quinta medalha. Porém, eles acabariam conhecendo o Kenyon, que é o zelador dos pântanos próximos onde o Gruda morava quando ainda era apenas um Gumi. E lá existe uma rivalidade por conta de uma fonte curativa, e foi uma dessas batalhas que o Gumi acabou se perdendo e sem querer conhecendo o Ash. Mas agora uma nova batalha iniciada, liderada por uma Florges, e o Gudra protegeria os seus amigos. Mas por fim eles descobririam que os verdadeiros vilões ali era a equipe Rocket, que estava roubando essa água curativa. Então todos os Pokémon se unem para derrotá-los, e por fim a paz volta a reinar naqueles pântanos. Porém, vendo que o Gudra estava muito feliz ali, o Ash decide mais uma vez deixar o Pokémon que estava ficando mais forte viver a sua vida livre da onde ele veio. Indo para o próximo ginásio, eles acabam conhecendo o Sawyer, um treinador de Hoenn que luta contra o Ash e acaba admirando muito ele. E por fim o Ash chega para lutar contra a Valerie, a líder do ginásio especialista em Pokémons Fada, que é um novo tipo e inovação dessa saga também. E por isso ela tem um pouco de vantagem, porque são Pokémons menos conhecidos, mas o Ash acaba conseguindo ganhar dela, levando por fim a sua sexta insígnia. Depois o Hawlucha do Ash acaba encontrando um novo Pokémon que acaba chocando um pequeno Noibat,
que de início tem muita dificuldade em aprender a voar, mas com a ajuda do Hawlucha ele consegue, participando inclusive de uma corrida aérea junto com ele e quase ganhando. E a Serena participa de outra exibição, indo muito bem na primeira fase, preparando um Poképuff, e mesmo com a Miette e a Jessie ali disfarçada, que tenta sabotar a sua apresentação, ela acaba indo muito bem e sendo a mais votada, ganhando a sua primeira chave da princesa. E depois os nossos heróis acabam se encontrando com o lendário Moltres, que é acordado pela equipe Rocket e acha que os outros também estavam querendo o mal dele. Então assim, o Fletchinder do Ash acaba lutando contra ele e evoluindo para um Talonflame. No final dá tudo certo. Depois a Serena acaba se encontrando com o Eevee, que ama dançar. Ele então acaba se juntando a ela e eles vão para sua próxima exibição, que é na cidade de Anistar, se reencontrando com Tierne e Shauna e tendo uma exibição muito acirrada e muito emocionante. E no final a Serena consegue levar a sua segunda chave da princesa. Na mesma cidade tinha um ginásio onde o Ash iria batalhar, e a líder do ginásio, chamada Olympia, é simplesmente capaz de ver o futuro. E ela tem uma visão que um caos acontecerá na região, e o Ash e sua turma estarão envolvidos nisso. Além de também falar para o Ash que o Frogadier que ele tem é um Pokémon muito especial. Desde cedo ele treinou exaustivamente e passou por diversos treinadores que não foram suficiente para ele. Só que agora com o Ash ele teria um grande futuro pela frente. De qualquer jeito eles acabam tendo sua batalha e o Ash tem que bolar mais estratégias para conseguir combater os Pokémons psíquicos dela que conseguem ver o futuro. Mas é claro que ele consegue usar o poder deles contra eles mesmos, vencendo Olympia e levando a sua 7ª insígnia para casa. Faltando agora só mais uma insígnia. Mas no meio disso teria um filme onde o Ash conheceria o místico Pokémon Hoopa, que com seus anéis consegue teletransportar qualquer coisa de um lugar para o outro, e ele é bem brincalhão e adora roubar comida. Porém há 100 anos atrás, ele tinha um lado maligno que começou a causar um inúmero caos para aquele povo. Mas um homem conseguiu prender essa parte do mal dentro de uma garrafa, que por uma intervenção da equipe Rocket esse espírito é liberado novamente, fazendo o Hoopa se transformar e começar a causar um grande caos novamente. Diversos Pokémons lendários são invocados e depois de muita batalha épica o Hoopa consegue voltar ao normal. Só que por ter tantos lendários ali, uma dobra de espaço e tempo aparece. O Hoopa consegue salvar todo mundo, mas ele não consegue passar pelos seus anéis. E no último instante ele acaba sendo salvo pelo Arceus. Um verdadeiro fanservice de lendários nesse filme. E depois a história continua, quando a equipe acaba encontrando um Zygarde, que a Bonnie ia chamar de Geleca. Ele é basicamente um Pokémon dividido por estágios, onde as células podem se juntar em um núcleo, virando o que seria o Geleca. Depois eles podem se juntar mais ainda para ficar na sua forma 10%, 50% e 100%. E também conhecemos a equipe Flare, a nova equipe vilã da região de Kalos, que a gente vai ver que eles têm uma ideia bem errada. Mas enfim, seguindo o caminho para o último ginásio, eles se encontram novamente com Sanpei e vão até uma vila de ninjas, onde existe a lenda de um Greninja extremamente poderoso. E nesse meio tempo eles acabam sendo atacados e o Ash entra nessa luta usando o seu Frogadier, que acaba evoluindo para um Greninja. E um momento de conexão muito forte entre os dois, algo diferente acontece. Eles experienciam por pouco tempo, mas algo muito diferente aconteceu ali. E com isso eles conseguem defender a vila. Depois a Serena participaria de mais uma exibição, onde quem ganharia no final seria a Jessie. E aí eles acabam indo até a Caverna Terminus por vontade do Geleca, só que isso acaba atraindo a equipe Flare mais uma vez. E para se defender, o Zygarde fica na sua versão 10%, e o Ash com o Greninja mais uma vez se conectam ali, botando a equipe Flare para correr. Mas o Geleca acaba sumindo porque ele ficou muito com medo do que aconteceu, e ele fica observando eles ali por um tempo, até se decidir voltar junto com eles, ficando com a Bonnie. E agora é hora de fortalecer o chip do Ash com a Serena. Afinal eles vão para um evento que é lá uma dança, e o plano da Serena ir junto com Ash acaba não dando certo, tendo assim que ficar com Clemont, enquanto a Miette aparece por lá também e acaba roubando o Ash dela. Mas enfim, teria algumas batalhas no final do evento, e ela com Ash lutariam contra a Miette e o James. E
E o Eve da Serena acaba evoluindo para Sylveon, fazendo assim com que eles conseguissem ganhar a batalha. Depois do tempo, Sawyer enfrentaria novamente o Ash em uma batalha, demonstrando que ele estava progredindo muito rápido. Então, para conseguir combatê-lo, o Ash usa o seu Greninja com aquela união novamente. E um garoto chamado Alai acaba passando por ali e vendo aquilo. Ele que tem um Charizard que pode mega evoluir e teve como objetivo conseguir derrotar todas as outras mega evoluções. E ele tinha se aliado com o líder da equipe Flare, o Lysandre, que usou o garoto ali para conseguir alguns dos seus objetivos. Ele então acaba ajudando o Ash a resolver uma situação com a equipe Rocket e acaba pedindo para eles terem uma batalha depois. O Ash então vê toda a força do Charizard mega evoluído, tentando usar o seu modo de sincronia com o Greninja para tentar derrotá-lo, mas acaba não dando certo e o Ash acaba perdendo. E um segundo Zygarde, que também estava sendo perseguido, se transforma em um ser ainda mais forte para se proteger da equipe Rocket, mas por fim acaba sendo capturado pela equipe Flare. Depois a Serena vai participar da sua próxima exibição, mas dessa vez ela tem uma grande desvantagem, pois uma garota que é extremamente popular e uma celebridade ali no local estaria batalhando contra ela, mas mesmo com todas essas desvantagens, a Serena consegue superá-la dando tudo de si, conseguindo ganhar a sua terceira chave, se classificando assim para o último evento da classe mestra, que no dia seguinte é revelado onde seria esse evento. E assim eles vão a caminho dele. Só que no caminho eles acabam se encontrando com os Zapdos, que estava muito irritado porque a equipe Rocket estava tentando capturá-lo e isso deixou ele furioso. O Ash então tenta usar os seus Pokémons para tentar acalmar ele, lutando contra ele. E nisso seu Noibat acaba evoluindo para Noivern, mostrando ser um Pokémon extremamente poderoso por conseguir fazer frente com os Zapdos e acalmar as coisas. E por fim eles finalmente chegam no evento da classe mestra. E a Serena se reencontra com todas as rivais que ela teve. Lutando primeiramente contra Miette e Sarah Lee, a Serena recebe o maior número de votos e consegue avançar. E agora contra a Shauna e a Jessie Lee, ela tenta um movimento muito arriscado e acaba machucando seu pulso. Só que com a ajuda de Sylveon ela consegue terminar a sua apresentação e mais uma vez ser a favorita. Passando assim para a final, que seria contra a Arya, a atual rainha de Kalos. E mesmo com o pulso machucado, ela decidiu que iria batalhar. Porém, apesar dos seus esforços e da sua linda apresentação, injustamente na minha opinião, a Arya acabou ganhando a maioria dos votos e mantendo seu título como rainha de Kalos. Mas no fim, a Paloma, que estava de olho na Serena há muito tempo, faz o convite para ela ser a sua aprendiz, que com seu treinamento ela tem um grande potencial de se tornar a próxima rainha de Kalos. Só que ela decide não deixar os seus amigos de lado e terminar a jornada junto com eles. Então eles seguem a sua viagem, e o Ash, que já faz muito tempo que não batalha em um ginásio, começa a treinar durante a noite e isso faz com que ele fique bem doente. E seus amigos começam a cuidar bem dele, mas um carinha punk lá, todo excêntrico, que tem um Pikachu, quer lutar contra o Pikachu do Ash. Então a genial ideia da Serena foi de ela se vestir como o Ash e lutar no lugar dele. Só que eles são atacados pela equipe Rocket, o Ash toma o seu lugar novamente e tudo volta ao normal. Então Clemont acaba criando um dispositivo para analisar a conexão que o Ash tem com o seu Greninja. Afinal, ninguém entende muito bem como ele faz aquela fusão. E o Alain, que estava ali por perto, acaba aparecendo também e desafiando o Ash para uma luta. Então o que todos esperavam aconteceu. O Ash começa a sua união com o Greninja, só que dessa vez ele acaba passando muito mal e desmaiando no meio da batalha. E isso faz ele perceber que ele não tem que treinar apenas os seus Pokémons, mas também ele mesmo. Ele tem que ser tão forte quanto o seu Greninja. Então adianta que é a atual campeã da região de Kalos, vê a profecia da Olímpia também e decide investigar o Ash. Indo até ele, desafiando para uma luta, ela acaba presenciando essa mega evolução do Ash sem ao menos ter uma pedra. E é isso que era o mais intrigante, tanto ela quanto o Alain precisavam de pedras específicas para conseguir mega evoluir os seus Pokémons. E o Ash fazia isso apenas com um laço de amizade que ele tinha com o Greninja. Mas ele acaba não resistindo e desmaiando mais uma vez. Ele tinha grandes chances de ganhar essa batalha
Então eles prometem que irão lutar no futuro novamente. E por fim eles vão para a cidade de Snowbell, para o Ash finalmente lutar pela sua última insígnia. Só que o seu líder, o Freak, era bem poderoso, e o Ash, com uma sede tão grande de querer ganhar, mesmo usando seu Greninja, acaba sendo derrotado. E isso abala bastante o Ash psicologicamente, fazendo ele fugir para o meio do bosque sozinho para pensar naquilo. E a Serena vai atrás dele para ajudá-lo, mas ele só sabe gritar com ela, falando apenas de ganhar, 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 e jogando bolas de neve na sua cara. Ela faz ele lembrar do porquê verdadeiramente ele está ali, que é pelo seu amor pelos Pokémons. Então, para salvar alguns deles de uma tempestade de neve, o Greninja acaba aparecendo e ajudando ele, conseguindo atingir a sua forma e reconciliar essa grande amizade. E assim eles voltam para sua revanche no ginásio. E assim, claro, com uma luta épica final do Greninja, o Ash consegue derrotá-lo e levar para casa a 8ª insígnia, estando pronto para avançar para o seu desafio final, a Liga Pokémon de Kalos. E assim eles vão para Lumiose City, onde se encontram com todo mundo, Tianor, Trevor, Sour e até mesmo o Alain, que decidiu também conseguir todas as insígnias para lutar contra o Ash no torneio. E ele logo mostra o que veio fazer com seu Mega Charizard, derrotando o Trevor. O Ash também consegue vencer as suas 2 primeiras batalhas com uma certa facilidade, avançando assim para a semifinal e ganhando a ajuda do seu Goodra, que volta para ajudá-lo nas suas batalhas. E assim o Ash lutaria contra o Sawyer, que seria uma batalha extremamente épica. Devo destacar o quão bem feita está a animação dessa geração. As lutas são realmente muito emocionantes. Depois de muita batalha, o próprio Goodra ajudar o Ash, a última batalha está entre o Greninja e o Mega Sceptile do Sawyer. E com uma grande Shuriken, o Greninja consegue ganhar a batalha e avançar para a final, que seria, claro, contra o Alain. Mas nesse meio tempo, no dia de descanso, o Lissandre, que é o líder da equipe Flare, acaba aparecendo para o Ash falando que ele tem interesse na relação que ele tem com o Greninja e que ele quer falar com ele sobre isso depois que a final terminar. Enfim, a batalha final chega e temos uma luta muito épica, como já era esperado. Tudo nessa geração estava culminando por uma vitória do Ash. Ele não era mais um aprendiz com pokémons fracos, ele demonstrou ser muito poderoso durante todas as temporadas. E o vínculo que ele tinha com Greninja era simplesmente espetacular. Porém, talvez ele não tenha dado tanta atenção assim para os seus outros pokémons, o que fez a batalha ser muito difícil. E no final ela foi decidida, claro, entre o Mega Charizard e o Mega Greninja do Ash. Só que o Alain também tinha seus bons motivos para querer ganhar. Dessa forma ele consegue derrotar o Greninja do Ash, o que é muito triste. Eu realmente queria ver o Ash ganhando essa liga. Mas enfim, não teve nem muito tempo para o Alain comemorar a sua vitória, pois o Lissandre acabou usando o Zygarde para promover um gigantesco caos em toda a cidade, começando a destruir tudo e dando seu discurso supremacista, dizendo que aquele mundo estava podre e que apenas os escolhidos deveriam continuar nele, para assim ser criado um novo e belo mundo. Então, enquanto o Ash e o Alain acabam sendo capturados, Clemont, Bonnie e Serena acabam indo atrás do Geleca e presenciam a sua transformação no Zygarde 50%, lutando contra o seu outro semelhante do mal controlado pelo Lissandre. O Ash então acaba despertando preso no ar junto com os seus pokémons. O Lissandre explica que ele quer usar a energia que ele tem de conexão com os seus pokémons, principalmente aquela que ele tem com o Greninja, controlando a mente dele e usando isso em seu favor. Mas a força de vontade do Ash de proteger a todos é muito maior, então ele consegue superá-lo e não deixar que a sua mente seja controlada. E o Alain, que por todo esse tempo estava ajudando o Lissandre, percebe que ele foi enganado e usado durante todo esse tempo. Então ele se junta ao Ash para lutar contra o vilão, que percebendo que estava em menor número e desvantagem, acaba fugindo dali. Nesse meio tempo, todos estavam lutando também. Uns foram para salvar o Chesp, a Bonnie convence o Geleca a não ser controlado e o Clemont defendeu seu ginásio. E para destruir a máquina de controle mental que estava controlando o Zygarde, ele acaba tendo que sacrificar o Clambot. Uma despedida muito triste.
Mas os planos do Lissandre continuaram. Afinal, ele consegue usar o Chesp para criar um Zygarde de pedra e todos se juntam para tentar detê-lo. Todos mesmo, muita gente. E apesar de fazerem de tudo para pará-lo, nada funcionava. E quando eles conseguem salvar o Chesp, o Lissandre aparece novamente, mas os dois Zygardes decidem se unir para lutar contra ele, chegando assim pela primeira vez em sua forma 100%. Uma forma tão poderosa que provavelmente seria capaz de derrotar qualquer lendário. E assim eles o derrotam de uma vez por todas. Eles então vão embora, agradecendo a Bonnie por tudo que ela fez por eles. Afinal, ela mostrou o verdadeiro valor dos humanos. E assim toda a cidade começa a ser reconstruída e as coisas começam a voltar ao normal. Porém, eles acabam sendo atacados por raízes de Zygardes que infelizmente continuavam infectadas. E o único que conseguia vê-las com 100% de clareza era o Greninja. Dessa forma, o Geleca acaba aparecendo mais uma vez, pedindo para que ele se junte a eles para erradicar de uma vez por todas com essas raízes. E assim o Ash teria que se despedir mais uma vez de um dos seus pokémons mais poderosos que ele já teve. Sério, o desenvolvimento do Greninja eu acho que é um dos mais legais em toda a franquia. E essa despedida, essa paleta de cores, tudo brilhando, mostra o quanto essa geração foi amadurecida. E com isso temos mais uma emocionante despedida. E a Serena, que pegou o cartão da Paloma, decide contatá-la mais uma vez. E ela a instrui para ir até Hoenn, participar, claro, dos concursos Pokémons. E no final, quando todos se reúnem no aeroporto para se despedir, no último instante a Serena acaba dando um lindo beijo no Ash de despedida. O maior desenvolvimento amoroso que ele teve até agora. A gente tem que aceitar que esse é um desenho infantil, querendo ou não. E assim o Ash volta mais uma vez para a cidade de Pallet. E aqui terminamos a saga de X, Y e Z. Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas histórias. E com isso dito, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!